nosso material Mais Pike, volume 1 de matemática, abrir lá na página 66 para a gente fazer a atividade de hoje. Fique atento aí à explicação. Na primeira questão, ela é bem simples. Você vai relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí você tem a primeira coluna e a segunda coluna. Então, você vai lendo os itens e procurando o número adequado para cada letrinha. Na primeira diz assim, ó, número par que está entre 1.400 e 1.403. Você vai lá na sua tabela, de cara, você vê logo que os primeiros números não é, porque você vai procurar logo 1.400. Então, você encontra logo 1.402, que é o número que vem logo após do 1.400, que é par. Então, você vai e coloca a letrinha A lá no 1.402. A segunda questão, você tem aí 4 balões, todos eles numerados, né? 1, 2, 3 e 4. Então, você vai aí nesse quadro e vai ver o que está pedindo. Está pedindo para você mudar o algarismo da dezena de milhar com o algarismo da unidade. Então, você vai aí no balão, ó, onde tem... Aí você pode colocar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar aí no seu balãozinho. Então, você vai trocar. O 7, que era unidade, ele não é mais unidade. Agora, ele passa a ser dezena de milhar. E o que era dezena de milhar vai ser a unidade. Então, você vai repetir o 2, o 1, o 0 e colocar o 7. Aí, você trocou o 7, que era unidade, você trocou com a dezena de milhar. A dezena de milhar você trocou com a unidade. Então, o número que era 10.127 passou a ser 70.121. Mudou completamente. Assim você vai fazendo os outros. Na terceira questão, você vai continuar usando os balões. Você vai escrever o valor relativo. Lembrando que o valor relativo é o valor posicional do número, onde ele está ocupando naquele momento. Então, você vai lá no balão 1, né? Aí, no balão 1, e você vai ver qual a posição do número 2. Onde é que ele está? Se ele está na unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. Aí você, como você já colocou, né, ele está na dezena. Se ele está na dezena, né, uma dezena são 10, duas são 20. Aí logo você coloca aí 20, que o 2, né, a posição do 2 nesse número aí é 20. Assim você vai fazendo as outras. Na quarta questão, também você vai usar os mesmos balões. O que é que você vai fazer? Você vai no balão 1, você vai escrever o número do balão, que já está aqui no balão, e o número que você completou embaixo naquele quadro, ao lado, certo? Você vai fazer isso com todos os balões. Na quinta questão é bem simples. Nós temos aí cédulas que você vai contando unidade, dezenas e centenas e vai colocando no quadro valor de lugar aí. Por exemplo, nós temos quantas unidades? Aí nós temos 2 moedas, então você coloca 2, né? Quantas dezenas? 1, 2, 3. Nós temos 3 notas de 10, 3. Quantas centenas? 1, 2, 3. 3 notas de 100. Então, você formou o número 332. E assim você resolve as outras. Na sexta questão, você vai pensar, raciocinar. Qual é o menor número de 3 algarismos iguais? Primeiro você vai pensar no menor número. Tio, o menor número é 0. Não, eu não posso iniciar nenhum algarismo, né, nenhum número
com o algarismo 0. Por quê? Porque o 0 à esquerda, ele não tem valor nenhum. Então, o menor número para você iniciar é o número 1. Isso, se são 3, o menor número de 3 algarismos, logo só pode ser o 111. Então, lembre, o menor número é o número 1. Na 7ª questão, você vai continuar trocando os algarismos de lugar, mudando a ordem deles. Aí vocês têm o número 13.687. 13.687. Você pode colocar aí no lugarzinho aí nesse quadro. Aí ele tá mandando você trocar a posição do 6 e do 8, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocando aí, ó, o 7, você vai repetir, que é a unidade. O 8, agora você vai colocar o 6. E onde era o 6, você vai colocar o 8. E vai repetir o 3 e o 1. Logo, você formou outro número. Onde era 13.687, agora você tem 13.867. Mas ainda não acabou. Por quê? Porque ele quer saber a diferença desses números aí. Quando se trata de diferença, eu penso logo, né, numa subtração. Então, eu vou pegar o número que eu tinha lá em cima, ó, 13.867 e vou subtrair. Aí você vai obter aí o resultado. Aí na 8ª está dizendo que a tia explicou lá no início. Se você adicionar o algarismo 0 à direita do número 634, o número sofrerá acréscimo. Se você colocar à direita, sim, porque ele vai ser multiplicado por 10, né? Ele não tem valor à esquerda, mas à direita, sim. Tá bom? Então, qualquer dúvida, liga para a tia.